Olá, olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Quero dizer que estou muito feliz em estar aqui, né, te encontrando mais uma vez. Confesso que esse assunto que nós vamos conversar, ele é um assunto em que eu resisti, né, de início. Quando o Senhor me ordenou falar, eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu falo isso? É um assunto polêmico, é um assunto mais denso, mas no último ano eu aprendi que o que o Senhor nos ordena, a gente precisa obedecer. E não seria diferente, né? Até mesmo diante desse assunto. Que também vamos falar sobre obediência. Riese, eu não sou católica, eu não vou ficar porque eu não pratico quaresma. É pra você também esse vídeo. Eu sou evangélico, eu sou cristão. É pra você também, né? Nós vamos falar sobre isso. E eu quero que você que está aqui, que chegou a esse vídeo, eu vejo que tudo que chega a nós não é por acaso. Então, que nós venhamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, a nos revelar, que você venha de coração aberto, né, para entender aquilo que o Senhor tem para falar. Que tudo que o Senhor ele tem para falar é algo benéfico, é algo para nossa evolução, para o nosso crescimento. E esse assunto não é diferente, né? Vai aqui nos ensinar. E foi esse motivo que o Senhor me levantou nesse tempo para trazer, né, aquilo que Ele nos revela, aquilo que a Tua Palavra diz com clareza, com facilidade, e assim que farei nesse vídeo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já te convido, né, a se inscrever nesse canal. Aqui eu conto o meu testemunho, eu conto tudo aquilo que vivo com Deus, né, e as coisas e estratégias para ter uma vida cristã, né, para ter uma vida de um relacionamento com Deus. Então aqui eu trago estratégias nesse canal para que você possa evoluir como pessoa e espiritualmente, né? Então vamos lá. Então dá já um like nesse vídeo, porque assim o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e envia para outras pessoas. E esse é o meu objetivo mesmo, né? Que outras pessoas sejam alcançadas pela graça, pela misericórdia do Senhor. E precisamos fazer o ID. Então, sem mais delongas, vamos entrar nesse assunto, né? E como eu falei, é um assunto polêmico. Um assunto que eu fui motivada mesmo pelo Espírito Santo a trazer esse assunto. Então, só pra gente ter um parâmetro, né, geral, um leque geral, eu quero falar para você que a quaresma é uma prática que é comum, né, várias religiões fazem, principalmente a católica, de ficar os 40 dias, assim que finaliza o carnaval, os próximos 40 dias, né, ficar sem ingestão de carne, e algumas práticas eles tiram, então podemos dizer que é um jejum. Por isso que eu disse, nós vamos falar sobre jejum. Então, é uma prática que cristãos fazem, é uma prática que muitos fazem, né? E eu fico feliz em saber que tem sido uma cultura que está retornando, né, à prática do jejum. Mas eu quero falar sobre algo que o Senhor me revelou sobre essa prática, né? Muitas vezes a pessoa acha que está ali fazendo um jejum, aqui, como eu falei, e que fica claro para cada um de vocês que está assistindo. Eu não estou criticando nenhuma religião. Aqui eu estou falando que todos nós estamos passíveis de errar, né, nessa prática, na prática do jejum, que é aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Mas nós precisamos fazer de acordo com como deve ser feito, certo? Sem engano, para que o Senhor venha receber, porque a própria palavra diz que o Senhor, ele não recebe, ele não se agrada do sacrifício do tolo. Então precisamos olhar para isso. Antes de falar aqui a luz divina, eu quero contar aqui uma situação para vocês de uma pessoa que eu tive uma experiência na semana passada. Uma pessoa, ela muito religiosa, né? E ali ela falou que ela estava na quaresma e ela tinha passado por uma situação de muita briga, de muito confronto com o marido, porque o marido não concordava dela fazer e ela queria comer só peixe, mas os recursos eram poucos naquele momento e ela se irou muito, né? Ela ficou muito irritada com ele, culpou por não poder entregar mais para ela. E ali eu conversei, né? Eu falei assim, mas isso, Deus, ele recebe todas as práticas, né? Aquilo que tá dentro da sua realidade. E ela ficou muito irritada. Quando eu digo irritada, teve uma briga, né? Foi algo assim, muito denso, algo muito pesado. Por conta disso, sem contar outras coisas que ela quis incluir nessa prática, mas o que eu quero chamar a atenção é a ira que veio, né? Ela tá ali fazendo algo,
algo, entregando um sacrifício dela a Deus, mas não teve um bom relacionamento com o marido dela. E isso é algo que acontece, né? E aqui eu não tô pra julgar, gente, de forma alguma. Eu só quero trazer luz para aquilo que nós estamos fazendo, e que muitas vezes estamos achando que estamos fazendo o correto, mas estamos fazendo errado. E eu quero mostrar aqui, né, aqui na própria palavra. E como eu tô falando, né, que eu não tô criticando nenhuma religião. Não tô falando do católico, não tô falando do evangélico, não tô falando do espírita. Não é isso. Eu estou falando, se nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos seguir aquilo que Ele nos ordena, né, com exatidão. Nós somos falhos. Sim, somos, todos nós temos essa tendência, né, de errar, porque o único perfeito e santo foi Cristo. Mas Ele nos santifica quando nós buscamos Ele. E a palavra do Senhor, né, eu não vou ler tudo, mas oriento que você venha ler ali em Isaías 58, que diz assim, Isaías 58, 3, que eu vou ler aqui com vocês, que diz assim: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. E aí, logo em seguida, diz assim, no verso 4. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperam que a sua voz seja ouvida do alto. Muito forte, né? Isso aqui que está sendo dito. Dizendo que isso, gente, há milênios de anos aconteceu, né? Ali o profeta Isaías, ele trouxe essa revelação, né? A luz divina, o Senhor trouxe para ele que as pessoas estavam fazendo o jejum, a prática delas ia acabando em socos, acabando em brigas, né? De forma muito irata. E o Senhor não se agrada desse tipo de coisa, Ele não recebe. E ali vai dizendo, né? E vocês desejam ser ouvidos, vocês desejam ser escutados. Então, quantas vezes a gente, prático, por isso que eu falei, tanto cristão, independente da religião, faz ali uma prática, mas acaba com o jejum assim. Eu tô de jejum, mas discute com o marido, discute com o colega de trabalho, acaba numa briga, até mesmo, como eu falei, né, essa situação que eu vivenciei, foi por pouco mesmo, eu vejo que foi a misericórdia do Senhor que não teve esses socos brutais, para vocês terem noção. Por isso que isso chamou muito minha atenção, né? O quanto a religiosidade acaba nos cegando. A própria palavra diz que se nós viermos conhecer a verdade, nós seremos libertos. E a verdade é Cristo. Então, muitas vezes, a gente se prende a uma prática, né? Eu preciso fazer isso, eu só vou ser santificada se eu ficar sem... Gente, eu acolho todas as práticas. Se o Senhor te ordenar fazer, faça. Eu não estou aqui na conduta de criticar, mas porque a gente precisa olhar o que está por trás disso, né? Quando eu falo assim, eu vou fazer aqui, eu já tive alguns movimentos de jejum, já fiz jejum de líquido, já fiz jejum de ficar sem algumas coisas, alguns alimentos específicos. Foi o que o Senhor me ordenou naquele tempo e vi, né, os grandes feitos. Mas nós precisamos olhar para isso, né? A gente não vai ser ouvido se nós praticarmos do jeito que a gente deseja. E ali ainda no capítulo 58 diz assim: o jejum que desejo não é este. No verso 6 diz assim: o jejum que desejo não é este. Soltar as correntes não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aqui ele está indagando, não é isso, né, que eu peço? Não é isso que eu lhe oriento a fazer? Mas vocês estão fazendo o contrário, né? Vocês não estão partilhando a comida com os famintos, você não está entregando. E é interessante que quando traz esse questionamento, esse é a prática correta, né? Aqui está uma indagação. É esse que eu peço? Sim, é esse. É esse para soltar as correntes, né, da injustiça, porque muitas vezes, eu tô aqui num jejum, eu tô aqui me santificando, mas com um coração desejoso de brigar, um coração muitas vezes incrédulo daquilo até mesmo que pediu. E tantas outras questões que nós passaríamos aqui o dia conversando. Eu falo isso porque eu acompanho, né? Eu mentoro mulheres e eu acompanho e eu vejo na prática essa questão, né? O que acontece no reino espiritual, o que acontece, o que reflete aqui no mundo natural diante dessa prática. Mas eu não poderia deixar de falar, né, sobre isso.
E ali vai dizendo, se você fizer dessa forma, né, no verso 8 diz assim, aí sim, se você fizer dessa forma, e começa assim, e aí sim a sua luz irromperá com a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, que coisa linda, né? E a sua retidão irá diante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda, e assim você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá, aqui estou. Uau, que graça, né? Saber disso. Então, leiam esse capítulo, Isaías 58, porque aqui eu trouxe um resumo, né? Pra você ler alguns versos. E ali diz justamente isso. Se você fizer dessa forma, né? Quebrar com a injustiça, continuar ajudando aqueles que carecem, olhando para o outro com compaixão, assim o Senhor olhará para você. Aí você fala, uau, então eu preciso fazer isso. Ah, Ries, eu já estou fazendo um jejum e esse sacrifício o Senhor está recebendo. Mas você está fazendo as outras coisas que o Senhor nos orienta aqui, através da vida, né, e da boca do Isaías, né, que foi um grande profeta e que falou até mesmo da vida de Cristo e muitas outras coisas. Ele trouxe revelações a nós. Então, meditemos nisso. Meditemos nessa palavra e que o Senhor nos guiará. Aqui a palavra está dizendo, se você fizer como Ele ordena, né? E eu sei que você deve estar pensando, Riese, mas como que isso se aplica? Né? Como que isso se aplica aos evangélicos? Porque nós não estamos fazendo uma quaresma, eu como carne. Até porque, gente, uma coisa que a gente precisa olhar é que eu posso dizer, pessoalmente, eu já acompanhei pessoas de ver assim, a pessoa é católica e ali ela se abstém nesses 40 dias de carne. E um cristão, um evangélico, dizendo, eu não faço isso não. Eu não faço porque o meu Deus não precisa. E vem aquela rixa, aquela soberba, né? Podemos dizer assim, ridicularizando o sacrifício do outro. E de forma alguma eu tô usando esse vídeo nesse intuito. Eu tô trazendo assim, para que olhemos para isso, né? Porque muitas vezes eu já repreendi um evangélico fazendo essa conduta, falando, isso não é certo, você tá criticando, né, o outro. Você tá criticando por estar fazendo. Ele já está fazendo aquilo que o Senhor não se agrada, né? Julgando de uma forma que não lhe cabe. A própria palavra do Senhor nos diz. Então, quando que venhamos olhar para isso, né? E ali vai dizendo que no verso 9 diz assim, que se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Uau. Aqui se você deixar de acusar, né? Ries, eu tô fazendo aqui meu jejum, mas estou acusando o outro porque ele está errado. O Senhor não vai receber. Aqui ele está dizendo, o dedo acusador, né? Que você não venha ter essa prática, a falsidade, não falar, fulano, eu acho você isso, e tá ali fazendo uma coisa que o Senhor não se agrada porque a pessoa está mentindo. Então, a falsidade no falar, inventando história, fofoca, tudo isso o Senhor repreende, né? Então, que nós não venhamos fazer, eu tô aqui num jejum e faço do jeito que eu acho que tem que ser. Eu tô aqui, eu vou ficar 10 dias sem café, por exemplo. Mas no meio desse jejum não tem uma prática de oração, não tem uma prática... Por que eu digo isso, gente? Como eu falei, eu acompanho pessoas e eu posso dizer na minha própria vivência. Quando você está no jejum, você sente... Quem pratica jejum pode confirmar, confirma aqui nos comentários. Você sente uma fraqueza, não no sentido de, eu estou mole. Não, mas você está mortificando a carne. Então, a tendência que você tinha de tirar, de julgar, de fofocar, você fica sem esse ânimo, você fica sem essa vontade, é algo sobrenatural, né? E já teve muitas situações em eu estar ali em jejum e alguém vir trazendo uma discussão, não sei o que, e eu reagi de outra forma. Entendeu? Então, que nós façamos esse movimento, né? A gente venha todos os dias olhar, o que eu posso mortificar minha carne, o que eu posso fazer para agradar o Senhor. A Bíblia, em vários momentos, traz jejuns, né? A prática do jejum, e o que eu me refiro aqui é como você está fazendo isso. Não é que você é mais santo porque você faz isso. Olhemos para isso, né? Até porque quando Cristo, ele se fez homem, né? Ele encarnou e veio aqui à Terra, ele disse, inclusive ali em João 13:34, algo que chamou muito minha atenção, né? Ele não diz assim, se você praticar jejum
você é filho de Deus. Ah, se você praticar o jejum, você é mais santo do que o outro. Claro, a prática do jejum, como eu falei, né? Ela mortifica a carne. Então você é santificado, sim. Só que você não é superior a ninguém por fazer essa prática. Então pense nisso, né? E ali uma das coisas que diz, como eu falei, né? Não tem nenhum movimento, nenhuma palavra, nada que Cristo deixou que você só é filho dele se você fizer essa prática. Mas uma coisa que chama muita atenção é ali em João 13, do verso 35, diz assim: com isso, todos saberão que vocês serão meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Que coisa linda, né? Você será discípulo, considerado discípulo de Deus, se você amar o seu próximo. Não assim, se você ficar 60 dias sem comer carne, se você ficar 2 dias sem beber água, né? Não é isso que está escrito, e sim você demonstrando amor, sendo amoroso para os seus. Então, que nós venhamos deixar o julgamento de lado, como a própria palavra diz ali em Isaías 58, né? Quando você tirar o dedo acusador de acusar o outro, assim você será, né? Você terá os ouvidos do Senhor, e assim Ele irá te ouvir e vai atender aquele desejo do seu coração sobre aquele sacrifício que você tem entregado e o Senhor recebe. Precisamos cumprir com os nossos votos, né? Então que nós pensemos nisso. Foi algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Como eu falei, né? É um assunto polêmico. É um assunto polêmico porque a gente vê o que está por trás, né? Muitas vezes são as motivações erradas. Eu tô fazendo aqui um jejum, mas tô aqui numa tendência de fofocar. É só um comentário. É só isso. No mundo natural, a gente já vê os reflexos, né? O quanto aquilo ali nos faz mal. Sem contar no mundo espiritual. A gente precisa olhar para isso. Se você está fazendo uma prática espiritual, porque o jejum nada mais e nada menos é uma prática espiritual. Você precisa entregar com inteireza, né? Eu vou fazer isso, mas qual que é o jejum correto? Medita lá em Isaías 58 e ali o Senhor vai se revelar para você, né? Para que nós possamos não se prender à religiosidade, né? A própria palavra diz que a religião, a verdadeira religião ali em Tiago, fala que a verdadeira religião é aquela que você cuida dos órfãos e das viúvas, que são aqueles que carecem. E quantas vezes a gente deixa de praticar a verdadeira religião, colocando os nossos desejos acima dos outros, a gente colocando a nossa santidade, muitas vezes agindo com soberba diante dos outros, né? Se sentindo mais santo, se sentindo mais purificado, porque já faz uma prática. Então, que nós venhamos olhar para isso, né? Que a gente venha ser submissos a Deus, que Ele venha nos orientar, trazendo clareza. Eu peço que o Senhor, Ele venha revelar o coração de cada um de vocês, né? Que a Riese realmente estava fazendo aqui uma prática, eu acredito que estava errado, que o Senhor venha ministrar o seu coração, que você venha ser capacitado com sabedoria, né? Para entender tudo que foi dito aqui e aquilo que o Senhor quer dizer ao seu coração. Porque, como eu falei, né? Desde o início desse vídeo, eu não falo coisa assim, eu quero falar porque eu quero mandar uma indireta, uma orientação. Não, o Senhor me levantou para orientar. Então, como eu falei, né, mesmo antes de estar vivendo esse tempo que eu vivo hoje com Deus, eu nunca tive aquela conduta de julgamento e eu não sou melhor por isso. Eu vejo que é um trabalhar do Senhor. Então, que nós não venhamos usar o nosso dedo acusador, mas nós venhamos olhar para os outros com compaixão. O que você puder fazer, né, orientar aquele que no momento está carecendo de informação. Então, que venhamos fazer a prática correta, que está ali em Isaías 58. O que você pode fazer e o que você não deve fazer para ser ouvida por Deus. E quem não quer, né, ser ouvido, quem não quer receber a cura, quem não quer receber os benefícios, como está dizendo ali na palavra do Senhor. Então, olhemos para isso, amamos uns aos outros, que as práticas que é imposta, tanto por condutas religiosas ou práticas que não condizem com o que está fazendo aqui, está errado, né? Riese, mas eu estou fazendo aqui jejum de Esther, tá ali na Bíblia, mas naquele dia está ali em fofoca, está ali muito irado, está ali muito chateado, está ali cheio de tantas coisas, né, para ofender o outro. Você não está fazendo da forma correta. Então, olhemos para isso, que o Senhor venha continuar falando ao seu coração, né? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares.
para que a verdade, né, venha a ser dita, que nós venhamos ter clareza. Como eu disse nesse vídeo, a palavra do Senhor diz que nós seremos libertos quando nós conhecemos a verdade, e a verdade é Cristo, e Ele quer falar conosco. Deus, todo tempo, Ele quer se revelar, e nós devemos se alegrar por isso, né? Muitas vezes a palavra do Senhor, ela vem como uma exortação para o nosso coração, mas é o que nós precisamos ouvir naquele momento. Então, a própria palavra diz que o pai que ama o seu filho, ele o repreende. Então, que nós não venhamos errar numa coisa que o Senhor tem nos ordenado. E está ali, o script está ali, detalhado, como deve ser feito e o que não deve ter nesse jejum. Olhemos para isso. Que o Senhor venha abençoar, né, a vida de cada um de vocês. Que, como eu falei, compartilha com os seus, dá like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, para que outras pessoas venham ser alcançadas através daquilo que o Senhor tem para nós, né? E como eu falei, eu sempre trago aqui vivências, né? Eu nunca venho aqui e trago uma história que eu ouvi alguém falar, né? Algo muito distante. Eu trago minhas experiências, meus testemunhos, né? Então, que a gente olhamos para isso. Era isso que eu tinha para partilhar com vocês. Desejo que o Senhor fale e revele, né? Se revele diante de cada um de vocês, e peço, minha oração mais sincera, que Ele capacite com sabedoria, e que nós não venhamos só ouvir a voz do Senhor, mas que nós venhamos ter o desejo e o anseio de obedecer, que esse é o desafio, obedecer, mas tem os seus ganhos. A gente sempre vai evoluir espiritualmente, vamos evoluir como pessoa, se assim escolhemos obedecer. E para além disso, né, nós vamos acessar aquela herança que já foi nos dada e conquistada ali na cruz, que é ser filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então olhemos para isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.